A câmera precisa estar em algum lugar onde não atrapalhe e não chame atenção. Mas é óbvio que precisa cumprir o seu dever, trazer a melhor imagem, a melhor cena, a maior emoção, mas sem interferir, sem atrapalhar a visão daqueles que estão ali para ver o casamento. Meu pai, ele trabalhava fora e nos finais de semana ele fotografava, isso lá em 1975, mais ou menos. E minha mãe ficava em casa revelando as fotos. Tinha um quarto da casa que era o quarto da revelação, onde minha mãe revelava as fotos. E eu nasci nisso, desde criança, dentro de um quarto escuro, dentro de um laboratório fotográfico. Quando eu comecei a estudar, eu ia na excursão do colégio, meu pai me dava uma Olympus Pen, e aí começou a fotografia na minha vida. Meu pai sempre fotografou casamento. Eu, desde menino, ia com meu pai naqueles casamentos no interior, onde o pai da noiva matava um boi, onde eu me lembro que muitas vezes para a gente chegar no casamento, uma junta de boi tinha que puxar o carro porque as estradas não eram assim tão boas. Era muito original, os casamentos eram muito verdadeiros, sabe? E aquilo tudo me chamava muita atenção, porque desde menino meu pai me levava para que eu ajudasse ele a segurar o flash, cuidar da mala enquanto ele fotografava. E a minha entrada na fotografia, de fato, foi em algumas vezes que meu pai queria sentar para conversar no casamento, que era casamento de amigos, e eu ainda menino, meu pai me dava a câmera e dizia, olha, coloca tal regulagem. Na época da lente fixa, né, 50mm, olha, Everton, 3 metros, 5,6, o flash você segura aqui. Ainda menino, meu pai, para descansar, me colocou na fotografia e de lá para cá, então já se passaram muitos anos e o casamento fez parte de todos os meus finais de semana, se não todos, quase todos. Eu já tenho um filho que tem 15 anos. Um sábado de folga, fomos ao shopping e eu comecei a desabafar com meu filho, conversar com ele que a fotografia de casamento me fascinava, mas eu via tantas coisas bonitas que não eram possíveis dentro de um casamento. Eu via tanta gente que gostaria de passar por uma experiência de casamento, mas já tinha passado da fase de casar ou não tinha aquela fantasia de subir no altar, de ir dentro de uma igreja. E conversando com meu filho, que na época tinha o quê, 12, 13 anos, pensei, pô, vou criar uma sessão de fotos, uma coisa na rua, onde eu possa levar as noivas para lugares fascinantes e tal. Agora eu tinha que dar um nome para isso e aí surgiu o nome, do nada, Street Wedding, casamento na rua, casamento de rua, tradução específica. E aí passou, a gente falou no nome. Um dia eu convidei um casal para fazer uma sessão num lugar que se chama Torres, no Rio Grande do Sul, numa praia maravilhosa. Fiz a sessão e eu vi que aquilo tinha mexido comigo. A minha mulher foi comigo, meu filho foi comigo, ele levou uma câmera e aquilo fez com que a minha família pudesse participar do meu trabalho. E isso foi o que mais me tocou. Os primeiros Street Wedding, a minha família toda foi comigo. A minha mulher ajudava a segurar a câmera e aquilo me mexeu. E eu acho que a gente consegue fazer fotografia verdadeira quando mexe com algo maior, há um motivo maior que apenas vender o trabalho. E aí nasceu o Street Wedding. Depois da primeira sessão, eu sabia que aquilo ia render e que de fato nós levaríamos isso além, porque tinha algo a mais. Não era apenas profissional. Tinha algo meu e algo de muita gente envolvida nisso. A gente fotografa pessoas. Pessoas são iguais. Em sua particularidade, elas são todas iguais. Eu comecei fotografando pessoas que são famosas no mundo inteiro, não famosas só no Brasil. As primeiras pessoas que eu fui chamado para fotografar, eu não podia nem contar que eu ia fotografar. Aí eu
eu sempre medito, né? Todos os dias eu preciso meditar um pouco, meditar na vida, meditar no cotidiano, na minha profissão. E isso me ajudou muito, porque na minha meditação eu analisei o seguinte: ela é famosa, mas ela tem sentimento, ela tem anseios, ela está casando porque ela é igual a todos que querem casar. Isso me tranquilizou muito, porque na hora que você chega para fotografar, muitas vezes ela é especial não só para a família dela, ela é especial para uma nação, ela é especial para uma classe, ela é especial para um monte de gente. Só que ali é necessário você colocar a sua parte profissional e junto com o seu emocional, organizar tudo isso na mente e aí fazer o teu trabalho. Isso valeu para todas as grandes pessoas que eu fiz, famosas e não famosas. Você precisa entender o sentimento, entender o quanto é especial aquele dia e cumprir o seu dever, que é o quê? Contar uma história. Eternizar aquele momento da melhor forma possível, com a menor interferência em alguns momentos e com a maior interferência em outros momentos. Até porque noiva famosa e não famosa treme igual. Eu estava numa feira em São Paulo, do ramo do casamento, a Casar, e eu conheci lá uma empresa de Viena que organiza casamentos. Viena é um lugar onde pessoas do mundo todo vão casar. E essa empresa de Viena tinha uma pessoa que era brasileira na equipe e o resto da equipe toda era austríaca mesmo. Então eles me conheceram o trabalho, eu conversei com eles e nós estávamos gravando aquele dia, eu tinha uma câmera do meu estúdio gravando ali a feira e tudo mais, e eu me lembro que foi uma palavra que foi lançada e ela deu certo, porque a gente estava gravando e eu disse, olha, então a próxima vez que vamos nos ver vai ser em Viena. E de fato aquilo se concretizou e eu fui chamado para fazer um casamento de uma russa com um rapaz austríaco. Então foi o meu primeiro trabalho internacional e não faz muito tempo assim não, é recente, tem o quê? 3 anos no máximo. E aí surgiu e dali então fui convidado para outros tantos trabalhos fora. Sempre que eu viajo, eu tiro na viagem 1 ou 2 dias, sempre que eu viajo para fotografar, para descansar. E aí quando eu estou descansando, eu levo uma câmera com uma lente 50mm e eu consigo enxergar coisas que eu não enxergo quando eu estou trabalhando. Então eu estou descansando e clicando. A minha mulher muitas vezes tem que ficar, quando ela está comigo, ficar parada, porque eu digo, calma, que o espírito da arte toma posse, eu tenho que clicar. Foi momentos de muita alegria. 50mm, a gente divulgou 20 imagens, 20 e poucas imagens, mas eu tenho bastante guardada ainda. E é fruto de uma alegria, é uma visão que eu talvez não tenha todas as palavras que possa traduzir o que é essas imagens, mas cada vez que eu olho uma por uma, são imagens que eu fotografei, eu mesmo baixei no meu computador, manipulei e tem a ver com o sentimento meu na hora que cliquei e com o sentimento na hora de interpretar que cor eu utilizar nessas imagens. Mas sempre são recordações que, aonde tiver essa imagem, eu quero que ela leve, para cada pessoa que tiver uma imagem dessa na sua casa, leve uma mensagem, leve um pouco da paz e um pouco da alegria que eu sentia naquele lugar. A foto nasce aqui. Você olha algo e é necessário traduzir. Isso quer dizer, é necessário pegar uma câmera e traduzir o que está aqui dentro. E aí faz a faculdade, faz aulas de fotografia, faz cursos para aprender a técnica, para poder tirar aqui de dentro essa grande imagem. E talvez, não só uma imagem, mas talvez uma sequência de imagens que formam uma história. Talvez você consiga eternizar o que está aqui dentro a partir da fotografia. Alguns conseguem escrever, outros conseguem registrar. Não sei, aí é um papo mais de doido.
foto que me marcou muito foi uma foto que eu fiz na Ciranda da Morte. Os presos protestando contra as más condições carcerárias começaram a matar os próprios colegas de cela. E então, durante uma visita na Furtos de Roubo, os presos fizeram um protesto porque nesse dia a Comissão de Direitos Humanos, promotores, juízes foram na Furtos de Roubos para exatamente ouvir os presos e olhar as condições carcerárias que eles estavam vivendo. É uma foto que me marcou porque foi uma foto que contou uma história do movimento de protesto dos presos na época. Isso aconteceu em 1985. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of folks. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me, 'cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home, sitting all alone inside your head.